Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de Finanças e Controle nas horas vagas, trader de opções, entre outras atividades. Curta, comente, ative as notificações, não esqueça de fazer aquele comentário de apoio, aquela dúvida que você está tímido, pode colocar lá. Que hoje você vai ter mais um vídeo inédito dentro do mercado. Você entender como o delta se comporta, quando a ação se movimenta, é um aspecto chave para o delta hedge. Nesse vídeo, você aprenderá sobre o delta estático e o delta dinâmico e começará a entender os prós e contras de cada um, porque é esse racional que é necessário que você entenda, iniciando então nas diferentes estruturas capazes de realizar o delta hedge. Entender cada uma dessas estruturas e seus efeitos lhe trará poder em proteger suas estruturas e portfólio, que é o que muita gente está querendo e aguardando. É isso aí, mais um vídeo que vale mais do que dinheiro, vale uma fortuna. Venha comigo. Vamos lá então, delta estático e dinâmico da série Delta Hedge, parte 3. Primeiro vamos definir um conceito chamado tração. A gente pode definir tração como a capacidade do hedge de alterar a dimensão direcional da sua posição, bem como manter seus efeitos no decorrer do tempo. Então, a gente está aqui falando de duas variáveis principais. Força, o que significa você ter um hedge forte? É um hedge que, com um pequeno custo, você já consegue um alto nível de delta Q, né? Um alto nível de quantitativo de deltas com o menor custo possível. Daí que vem a força. Mas não só a força é importante, a durabilidade daquele hedge. Não adianta também você botar um hedge forte se ele não dura nada, que é a manutenção de seus efeitos no decorrer da operação, minimizando a sua constante intervenção durante o trade. Então, a gente vai estar chamando isso aqui de tração, que é o impacto que ele produz e também a durabilidade desse impacto. Com isso, a gente pode definir três tipos de deltas. O delta estático é o delta que não se altera com o movimento da ação. Esse tipo de delta é consistente com o tempo, detendo durabilidade no decorrer da operação. Delta dinâmico é o delta que se altera com o movimento da ação. Esse tipo de delta altera seus efeitos de hedge constantemente no decorrer da operação. A gente vai estar dando exemplos mais adiante. E temos o delta semistático, que é o delta que, sob determinadas condições e parâmetros, comporta-se de forma aproximadamente estática, a um custo significativamente menor. Também a gente vai estar trazendo exemplos. Então, aqui tem o exemplo mais tranquilo de todos, que é o delta estático, da gente comprando uma ação. Esse é o gráfico de PL, ele é totalmente linear. Aqui, no caso, a gente comprando uma Petrobras a R$ 24,80, com a quantidade de 100 unidades. 100 unidades, então, nós já discutimos que esse delta, que aqui que é o delta Q, ele está errado, deveria estar 100 aqui, porque são 100 unidades. O fato é que você multiplicando, então, 100 por 24,80, você vai ter esse custo da operação de 2.480. Então, se você quiser entender os conceitos que a gente vai estar falando nesse vídeo, é muito importante, então, que você volte e veja a parte 2 do Delta Hedge, onde a gente vai trazer os conceitos direcionais sobre o delta. Então, nós temos aqui que o delta teórico é 1,
ou 100%. Ele sempre, então, vai ter um valor constante quando você negocia o próprio ativo, aqui no caso, por exemplo, foi a Petrobras. Nós vamos ter o delta Q, que ele vai ser o delta teórico multiplicado pela quantidade. Então, você tem aqui nessa posição 100 deltas, e que nesse caso aqui vai depender da quantidade. E a partir do momento que você tem a quantidade fixa, ele também vai ser um valor fixo. Então, a quantidade de deltas que você tem quando você compra uma ação, ou mesmo você vende essa ação, ele vai ter um valor fixo. Isso é muito valioso no delta Reg. Assim como também você vai ter um delta P. Nesse caso aqui, como nós ensinamos a calcular, que é o delta teórico vezes o preço do ativo, vezes a quantidade, dividido por 100, porque é 1%. Então, a Petrobras subindo 1%, você vai ganhar 24,80, o que é muito lógico, porque você tem 100 unidades. Se crescer 1%, é como se somasse mais uma unidade aqui. E cada unidade foi 24,80. Então, é muito coerente que, se a Petrobras subir 1%, você vai ganhar 24,80. E com o passar, então, do tempo, o resultado que você vai ter a cada 1% vai depender do preço. Então, nesse caso aqui, você pode fixar a quantidade, vai ser 100 unidades, mas aqui você não vai estar fixando, porque em cada momento o 1% ele vai representar um valor diferente. Isso também é óbvio e natural que seja assim. Então, esse é o delta estático, que é típico de quando você compra ou vende a ação. Se você comprou a ação, você vai ter mais 100 deltas. Se você vender a ação, você vai ter menos 100 deltas. Vale a pena a gente trazer aqui a tela desse show aqui da Test Trade. Estarei traduzindo para vocês aqui, que ele está dizendo o seguinte: se nós estamos usando estratégias bearish, estratégias na qual o mercado cai, para fazer um held neutro ou para portfólios que vão estar redeados para cima, nós queremos assegurar que nossos hedges têm alguma, que eles chamam de dente, né? Você pode traduzir para força, né? Eu quis chamar de tração, né? Então, devemos assegurar que nossos hedges tenham alguma tração. Devemos então vender calls? Não realmente. O máximo lucro é somente o crédito recebido. Quando o mercado cai, os deltas caem e a posição não provoca mais hedge. Então, a gente não tem a durabilidade do hedge quando a gente faz isso com calls vendidas. Aí ele traz aqui, então, 3 opções para o mercado bearish, que é você vender ação, você negociar futuros, que não é o nosso caso, ou de você fazer uma zebra put. Essas alternativas têm deltas que alcançam aproximadamente 100 menos 100, que traduz-se num hedge estático contra grandes movimentos para baixo. Então, gravem tudo que a gente viu aqui. Vamos seguir adiante. Nós temos aqui, então, uma put vendida. Está aqui essa put vendida. E esse gráfico aqui, o que é esse eixo de baixo? Esse eixo de baixo é o seguinte: o spot, o preço atual é 25,91, como está aqui. Qual foi a simulação que eu fiz? A simulação que eu fiz foi que vamos simular 1% por dia, ou seja, no primeiro dia caiu 1%, no segundo dia caiu mais 1%, terceiro dia caiu 3%, e assim cada dia vai acontecendo.
Nós vamos começar 33 dias úteis do exercício, que poderia ser aproximadamente 45 dias corridos, numa volatilidade de 44,29. E aqui, então, você vai entender o que é o delta dinâmico. É isso aqui. Esse aqui é o delta dinâmico. Então, daqui, esses valores aqui que estão aqui para baixo, é sempre 1% do anterior, e os valores para cima sempre são 1% também desse anterior aqui para trás. Nós vamos manter fixa a quantidade, então, de 100 put delta, 100 unidades de puts no delta 30. E vamos lá o que vai acontecer aqui. Nós também vamos estar fazendo uma simulação com as calls no delta 30, também partindo do spot de 25,91. 1% para cá e 1% partindo daqui. Então, é simplesmente isso. O dia corre um dia, subiu 1%. Ou o dia correu um dia, caiu 1% a partir do spot. Então, a gente vai estar simulando uma situação na qual o mercado ele vai subindo 1% ao dia para cá e vamos simular caindo 1% ao dia para cá. Aqui caindo 1% e subindo 1%. Então, o que vai estar acontecendo com o delta? E ele vai ser 30% ou 0,30 positivo se for uma venda de put. Vai ser menos 0,30 ou menos 30 se for uma call delta 30. Então, é evidente que, com o decorrer do trade, esse valor aqui ele é variável. Está vendo aqui? O que acontece? Por que isso vai acontecendo? Porque se o mercado está subindo, todo mundo sabe que a put vai perdendo o seu valor e cada vez mais que anda, menos ela vai perdendo. Ela perde muito rápido, depois vai estabilizando. E a call é a mesma coisa aqui, só que por outro lado. Se o mercado vai caindo, cada vez ela perde muito rapidamente o valor e depois vai perdendo cada vez menos. Então, quando a gente calcula quanto é o delta Q aqui, o delta Q é o delta teórico vezes a quantidade de unidades. Então, você tem 30 deltas. Você começa a operação com 30 deltas. Só que esses 30 deltas, ou eles vão cair, ou eles vão subir. Dependendo se o ativo for subir ou for descer. A mesma coisa acontece aqui na sua call. Então, depende da quantidade, mesmo a gente colocando a quantidade como fixa, vai depender do delta, e é por isso que o delta é dinâmico. Exatamente por isso. Delta P, a gente vai ter o teórico vezes o preço do spot, quantidade sobre 100, porque é 1%. Então, mesmo você mantendo fixo a quantidade, vai depender, então, em cada momento, do valor do delta e do valor também do ativo. Então, é isso que é o delta dinâmico, ele vai variando no decorrer do trade. Se a gente fizer aqui alguns exemplos, a gente pode estar utilizando esses exemplos aqui, vamos supor que seja uma queda de 25,91 para 23,43. É como se ele tivesse ido daqui para 23,43. O que está rolando aqui? Está rolando que o delta novo ele vai ser 57. Ou seja, você vai ter 57 deltas nessa posição. Uma posição que tinha antes 30 deltas. E você também vai estar aumentando o seu delta percentual para 13,36. Lembrando que o delta P anterior era 7,77, quase dobrando aqui o valor.
e também quase dobrando o ΔQ também. Então, você dimensionou um rege para ele ter um tamanho de 30 deltas, só que nesse movimento que teve aqui, ele já quase que dobrou. E a mesma coisa acontece na subida. Vamos supor que vai de 25 para 91. Vamos supor que vai para 25,91 para 28,06, que é mais ou menos aqui. Então, vai dar um delta 13. Então, você vai estar perdendo a força desse rege, porque ele vai estar indo de 30 deltas para mais 13 deltas. E o delta de percentual vai ser somente 3,69. A mesma coisa a gente faz desse outro lado aqui, foi de 25,91 para 23,43. Então, vai mais ou menos por aqui, chegando a 7,4. Ou seja, você começou com um delta que era menos 30, e ele aqui caiu muito para 7,4. Então, toda a proteção que ele deveria estar dando já está sendo prejudicada aqui, porque ele está perdendo o efeito dele. E na subida está acontecendo a coisa inversa, né? Você indo aqui até 28,06, vai ter um delta de 46 por aqui. Então, você vai estar tendo um delta cada vez mais pesado, né? Dando menos 46. E o percentual 13,08, né? E o que acontece quando o seu portfólio sobe? O delta dele fica negativo. Então, você tem um delta negativo maior ainda, que está forçando o seu portfólio a ficar mais negativo ainda. Então, você está colocando mais risco na operação. É como se você quisesse matar a fome comendo uma rosquinha do donut, daquela cheia de açúcar, né? Você come, mas depois dá mais fome depois. Né? Acontece um pouco isso. Você está aqui trazendo mais risco, de certa forma. Né? Não risco delta ali, porque você zerou, mas como você está trazendo mais risco gama, o risco gama influencia mais o delta se movimentar. Apesar dele ter zerado, ele está trazendo mais potencial de movimentação para o seu delta. Que coisa, hein? Mas, por outro lado, ele vai estar te dando o teta, que é você ganhar. É um hedge que você ganha, mas traz mais risco. Tudo isso a gente vai estar destrinchando aqui. Então, aí eu vou apresentar para vocês uma criação aí do Rocha Opções, que é o delta semi-estático. Também adotando a mesma lógica, que eu vou aumentando aqui um dia útil, junto também com a variação percentual de 1% a mais para a direita e 1% a menos para a esquerda, partindo de 33 dias corridos, numa volatilidade de 42,21. Que eu trouxe uma zebra call. Qual seria, então, delta Q? Eu vou considerar como sendo 100 deltas. O que está acontecendo aqui? Quando vai contra, a gente vai fechar a nossa zebra quando o preço alcançar o strike que foi comprado. O spot chegou no strike comprado, então você vai ver que perde delta, aqui no caso foi até um pouquinho mais de 100, no caso da call, porque as calls elas estão mais caras mesmo. Aí, quando vai indo contra, ele perde o delta, mas já perde até no máximo 80. Mas o movimento que nos interessa é o movimento de subida. Você está se protegendo da subida. Então, olha que interessante, no começo ele sobe mais um pouquinho e depois ele começa a descer até estabilizar no 100% de delta. Que coisa incrível! Em que lugar você veria isso aqui? Eu realmente não sei aonde. Então, custo da ação é meio óbvio, você para ter 100 deltas, você vai pagar, então, 100 unidades,
que vai te dar, então, um total de 2.557, que é o valor lá, que inclusive é o valor mínimo que você pode entrar, comprando aqui, no caso, foi uma Petrobras. Olha só o custo da Zebra. Foi 2 vezes 3,6 menos 1,7, que dá 5,5 vezes 100, R$ 550. Olha só, que coisa incrível. Se você fizer uma Zebra Put, você vai rapidamente, você vai comprar ali na ATM, e o delta já tem uma distorçãozinha ali no delta, devido à taxa de juros ser bastante alta, então você rapidamente alcança o delta da comprada quando vem contra. Então você repara aqui que aqui embaixo está trocado, tá? O vir contra é aumentar e vir a favor é cair. Então você vê aqui o que acontece. Olha só o movimento, porque aqui começou meio 77% de delta. E você fecha aqui no 70, 60 e pouco. Mas olha só o que acontece. Vai subindo o delta. Quando vai, então, subindo a ação, ela alcança o máximo e depois volta a cair no finalzinho aqui e permanece em 100 enquanto vai subindo cada vez mais. Então, a gente pode dizer que é aproximadamente, não é totalmente, mas é aproximadamente um delta estático. A gente utiliza essa aproximação, que seria 100 deltas, e compara, então, o custo da ação, que nesse caso aqui foi um momento diferente, durante o dia, mais outro momento, que eu fiz esses cálculos todos. O custo da ação vai ser 2.553, mas o custo da Zebra vai ser até bem mais barato, porque as puts estão muito mais baratas. Essa é a verdade, estão muito mais baratas. Então, olha só a diferença de custo entre elas. Então, esses 3 exemplos aqui serviram para vocês entenderem o que é um delta estático, um delta dinâmico e um semi-estático. E essa natureza, essa característica do delta, ela vai ser muito importante que você entenda na hora de fazer o delta reg. Quais são as lições? A primeira lição é você entender como se comporta o delta enquanto a ação se move, será fundamental para você fazer o delta reg, porque talvez você nem soubesse disso. Você, para escolher a estrutura para fazer o delta reg, você tem que conhecer, saber como é que é a natureza dele. Ele é um delta estático, é um delta dinâmico? E se ele for um dinâmico, como é que ele se comporta? Você tem que entender isso. É sobre isso que a gente vai estar trabalhando aqui. Quando se pensa em uma estrutura perfeita, em que sua influência é permanente na proteção de seu portfólio, deve-se considerar a possibilidade de se usar uma que tenha delta estático. E é por isso que as estruturas mais seguras que existem são aquelas de capital garantido, porque elas estão se utilizando de um delta estático. Mas qual é o problema delas? O problema delas é que elas são muito caras. Você gasta muito para comprar uma ação para deixar um delta estático. A proposta, do canal é a gente não utilizar de estruturas garantidas, mas de utilizar de estruturas que simulam o delta estático. Uma estrutura delta dinâmica, a cada momento, terá uma proteção maior ou menor do que é necessária. Por exemplo, vamos supor que o mercado subiu. Quando o mercado subiu, o seu delta de portfólio ele ficou negativo. Aí o que você vai fazer? Você vai vender uma put. Aí neutralizou. Vai ser ótimo se subir. Mas mesmo assim, ela vai perdendo o efeito rapidamente. Mas se o mercado cair, cada vez mais vai pesar essa put. Porque o delta, que no primeiro momento ele era 30, ele começa a virar 50, 70, e começa a te dar muito prejuízo, ele começa a ter uma proteção te trazendo um custo desnecessário. Se a proteção for maior, por exemplo, você vendeu uma put, o mercado caiu, você está pagando muito pela proteção. E se o mercado subir,
ela vai te dar uma proteção menor, porque ela vai perdendo o efeito dela. Os deltas dinâmicos necessitam constantemente de serem ajustados, enquanto os estáticos requerem menos intervenção. É por isso que tem gente que ama fazer estrutura garantida lá, tá? Uma coisa... Ele abre a operação, aí tem umas pequenas manejos ali, mas são bem tranquilos. A zebra é uma estrutura que tem um delta aproximadamente estático, com um custo significativamente menor que comprar a ação, sendo uma alternativa importante para o hedge. Então, a zebra já foi muito bem trabalhada. Nós já fizemos aqui um vídeo só sobre a zebra. Está todo mundo agora mestre em fazer zebra. Nós tivemos aí já membros já apostando, várias zebras bem-sucedidas lá. Realmente está todo mundo bastante empolgado com essa estrutura. Mas agora eu vou deixar... O meu objetivo hoje não é fechar nada, não. É deixar em aberto algumas coisas. As estruturas vendidas com delta dinâmico, apesar de diminuírem no curto prazo o risco delta, acrescenta o risco gama, porque zera o delta, mas cria mais potencial de mexer e chama margem, o que é, por outro lado, contrabalanceado com o aumento da rentabilidade, porque a gente está botando teta. Então, a gente está aumentando o risco gama, por outro lado, sempre que você aumenta o risco gama, você está ganhando teta. Nesse caso aqui do hedge, a gente não pode dizer que você vai fazer hedge com estrutura vendida, você está diminuindo o risco, a não ser que você seja específico em relação ao delta. Pode ser feito um delta hedge, pode, mas não vai ser um hedge na plena expressão da palavra, porque você está inserindo o risco gama. Mas você pode fazer isso se você faz controle de risco gama. Entenderam por que eu falei de risco gama antes de chegar aqui? Só que talvez você tenha chegado no delta hedge sem estudar o gama hedge. Você, para saber fazer bem delta hedge, você tem que saber fazer bem o gama hedge. Entendeu? Então, eu não vou te dar a solução, porque aqui você está no Rocha Flix, onde cada episódio você tem mais vontade ainda de aprender, mais vontade ainda de querer ver o próximo episódio. Então, tem muita coisa que eu vou fazer ainda sobre o delta hedge. Talvez o próximo episódio eu aborde uma estrutura que eu não abordei hoje, que é você vender uma put, mas aí uma put extremamente ITM. Porque quando você vende uma put muito ITM, o que acontece com o gama? Ele cai. Está vendo? Aí variações são muito mais aderentes ao delta. Será que vale a pena? Tem que ver quanto de margem puxa. Então, se torna uma coisa mais complexa que merece um vídeo. Porque você vender uma put muito ITM vai puxar muita margem. Será que compensa essa puxada de margem? Ou é melhor você abrir logo uma zebra? Ou fazer puts OTM? Pois é. Tudo isso você vai estar entendendo aí nos próximos vídeos. Vocês estão entendendo como é que isso é complexo? Como é que eu vou fazer um vídeo de 10 minutos falando de delta hedge? Tem que ter todo um background aí para vocês acompanharem, tá bom? Então, aí, bons estudos, hein? E comentem, nem que seja para bater palma, que nem o Reinaldo faz, bate palma, agradece, faz pergunta. Não tem problema nenhum, eu até hoje respondi todas as perguntas, pode fazer lá. Tá bom, gente? E não esqueça de entrar no Telegram. Se você não está no Telegram, você está perdendo muita coisa. Entra lá no Telegram, que vale muito a pena. Vai ter acesso a Vendaval, enfim, muita coisa para a gente estar... a gente vai fazer uma live trazendo os resultados do nosso portfólio, que estão extremamente positivos. Nós fizemos uma reunião incrível aí com o grupo de pesquisa no último sábado. Nossa, vocês não têm ideia do que está vindo por aí. Tá bom, gente? Então, prazer enorme estar com vocês. Até o próximo vídeo e até o Telegram.